Boa noite, boa noite. Vamos entrando aqui, gente. Boa noite. Mais uma live que a gente vai começar hoje, dia 11 de março. Vamos acenar aqui para o pessoal. Vou deixar os nossos amigos corretores entrando aqui. Mandar aviãozinho para convidar a turma. Que hoje o assunto é sério e o assunto é bom, gente. Vocês viram as nossas divulgações nas redes sociais para falar sobre a nova lei de seguros, o marco legal de seguro que já tá aprovada. Vamos acenar aqui pro pessoal. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Tô convidando a galera. Boa noite, Aline, boa noite, Pércio. Vamos convidar todo mundo. Pessoal, então, sem mais delongas, eu quero saber primeiro, recadinhos. Quem já se inscreveu para o Corretor na Real? Corre, porque vai acabar. Nosso projeto está um sucesso. A gente precisa contar com o apoio de vocês, corretores, para prestigiar e para participar junto com a gente lá no nosso evento em Diamantina, 6, 7 e 8 de agosto. Se você não se inscreveu, corre www.corretornareal.com.br. Vai ser o maior evento do mercado de seguros, tenho certeza, e você não pode ficar de fora, tá bom? Então vamos começar? Vou convidar aqui nossos convidados especiais hoje aqui da noite. Felipe, tô mandando o convite para você. Robertinha já chegou? Oi aí, Felipe. Olá, estamos aí. Olá! Ó, vamos centralizar sua Vamos, câmera. vamos arrumar Vamos aqui que arrumar. Robertinha tá aí. Vai ficar gravado, viu, gente? A live do Sincor sempre fica gravada. Logo depois que a gente termina a live aqui, a nossa equipe já sobe ela pro Instagram e depois ela tá no nosso canal no YouTube também, viu? Moisés, você tá pronto? Vai participar aqui com a gente hoje. Deixa eu chamar a Robertinha também. Deixa eu convidar a Roberta aqui também. Nossos convidados especialíssimos. Vou pro carnaval em Diamantina comando! terminar. Olá! Olá, Real em pessoal! Diamantina. Ei, Fernandinha! Moisés! Quanto tempo, Moisés! Quanto bigode a menos, amiga? Ó, Que primeiro, isso, gente? O homem tá muito estiloso. Robertinho e Felipe, primeiro vamos tricotar aqui, né? Ó, tricotando aqui. Boa noite para todo mundo. Obrigada pelo convite, obrigada por terem aceitado, né, participar aqui com a gente hoje. Moisés, você tá muito estiloso. Ô, amiga, muito obrigado. Essas duas presenças ilustres. Eu queria ter uma barba dessa aí, né? Ah, gente. Falei com a patroa que ela vai ter que contentar com a barbicha e com o bigode. Ah, sem problemas. Felipe, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo. Roberta, seja bem-vindo. Doutor Felipe, doutora Roberta, são os advogados, nossos consultores jurídicos aqui do Sincor. Muito obrigada pela presença de vocês. Felipe, a palavra é sua. Eu que agradeço aí o convite. Estamos aqui mais uma vez, um assunto interessante, né? Com Que as certeza. pessoas muita atenção, mas já já ela está aí, né? A nova lei de
marco inicial do seguro, 2040, que foi assinada, né, no passado e entra em vigência agora em dezembro deste ano. Tá? Então, de 2025. De 2025, e os corretores de seguros, principalmente, já têm que ir se adequando. Também não é um bicho de sete cabeças, porque, na verdade, o marco legal do seguro, a nova lei do seguro, é um compilado do Código Civil, de clausulados das próprias condições gerais, né? Tiveram grandes modificações, sim, algumas bem favoráveis. Nós vamos falar aqui principalmente na parte de sinistro, que ficou muito mais elaborado o texto de lei, que dá mais celeridade a uma regulação de sinistro. Tá? Então, na verdade, tudo o que estava no Código Civil com relação a seguro fica revogado. Alguns artigos do Decreto-Lei 7366, e ele traz também algumas resoluções da SUSEP e regula, e principalmente alguns itens da jurisprudência, né, que a gente vai falar. Então, temos um marco aí do seguro, né? Não é tudo novo, muitas coisas foram copiadas, mas a gente tem que prestar atenção em muitas coisas, principalmente na responsabilidade do corretor de seguros. Se já era muito maior, comando. Tá? Tá cortando. Eu posso falar aí, meu amigo Gustavo Bentes, as principais alterações aí, né? Nós estamos falando... Oi. Tá me ouvindo, Felipe? Tô. Tá me ouvindo, né? Tô. Robertinho, você me ouve bem? É porque tá tendo um delay aqui comigo. Tá tudo ok? Tá tudo bem. Moisés, comigo tá. também? Eu escuto vocês perfeitamente. Tudo bem, amigo. Beleza. Okay. Pessoal, eu queria, antes de passar novamente aqui para o Felipe, Roberta, Moisés, eu queria saber de vocês o seguinte, corretores. Estou vendo que vocês estão comentando aqui. Vocês já sabiam desse novo marco legal? Vocês não sabiam como está o entendimento de corretores de seguros na prática? Comenta aqui para mim, por favor. Robertinha, passando um pouquinho para você, é que nem o Felipe falou, na verdade, a nova lei do seguro, ela não é exatamente uma nova lei, né? Ela é um compilado de algumas coisas que foram excluídas e outras que estão já em vigor a partir agora de dezembro, não é isso? É um compilado realmente. Fernandinha, é isso mesmo. Teve algumas alterações, casos na parte dos de aquisição de... Então, nessa parte, a gente teve algumas alterações com relação ao prazo. Então, isso é importante o corretor ficar sabendo, porque na prática, né, quando ele acompanha, faz esse acompanhamento junto ao segurado de uma regulação de sinistro, ele precisa se atentar com relação a esses prazos. Se a seguradora vai responder em 30 dias, se ela não vai responder, se ela não responder, quais são as consequências. Então, a lei trouxe isso de uma forma muito clara, né, dando ao segurado um certo benefício com relação a esse ponto principal do sinistro em si. Além de outras que a gente vai aqui ao longo da live. Da live falando. Tá. Então, vamos, Felipe, basicamente, vamos iniciar falando o que mudou. Ok. O que mudou na prática? Eu peguei os principais temas principais que mudaram e o que entrou, tá? Principalmente. Então, uma das coisas interessantes que a nova lei fala, que na verdade já estava no Código de Defesa do Consumidor, que a interpretação de documento é mais favorável aos segurados. Tá? Porém, isso já está no Código de Defesa do Consumidor. Mas o Judiciário entende também que alguns segurados, por exemplo, transportadoras, não estão agasalhados no Código de Defesa do Consumidor. Então, essa dúvida não seria favorável a um transportador. E agora, obrigatoriamente,
tendo uma dúvida no clausulado, na cobertura, ela deverá ser mais favorável aos segurados. Entendi. Tá? Outra coisa que a lei traz, mas que nas condições gerais já existiam em todas as apólices, mas eu trouxe aqui porque é muito importante, o aviso de sinistro tem que ser comunicado imediatamente para a seguradora, sim, que tenha ciência. Tá? Então, vou deixar para abrir o sinistro semana que vem, mês que vem. Agora a gente tem um embasamento legal. Se você não abrir imediatamente, a seguradora pode querer negar um sinistro porque você não tomou as medidas obrigatórias perante a lei. Tá? Então, isso é muito importante. Essa é uma modificação muito interessante, muito importante, que o prazo para aceitação das propostas agora, que eram de 15 dias, passam para 25. Ou seja, a seguradora tem mais 10 dias aí do que já era para analisar uma proposta. Tá? Então, isso deixa de ser 15 e a lei vem e fala que é 25 dias. Tá? É importante saberem isso. Outra coisa que a lei traz, que eu ia deixar até para o final, aproveitando o gancho aqui, é que todo corretor tem que ter muita atenção, porque a lei fala que quando eu transmito uma proposta, isso aqui todos estão aqui, sabe, que você tem uma cobertura provisória durante até a aceitação da pólice, ok? O que a lei traz é que agora a seguradora pode dar uma cobertura provisória e cobertura provisória. Então, na prática, não creio que isso vai mudar, mas se uma seguradora, a partir de dezembro, não quiser dar cobertura provisória até a aceitação da proposta, é uma atenção que o corretor vai ter que ter. Pesquisar todas as seguradoras, porque a obrigação deixa de existir. Ela pode, a lei é bem clara, poderá dar cobertura provisória. Outra situação também, que isso a jurisprudência já é pacificada, só trouxeram para a lei. Cancelamento da proposta por falta de pagamento. Tá? Se for a primeira parcela, esse seguro nem existiu. Então, não tem que se falar em existência de seguro. Eu paguei com atrasado 5 dias, 10 dias. Não, se o pagamento da primeira parcela estava designado e não foi pago, esse seguro deixa de existir porque o negócio não se formalizou. Tá? O negócio, quando a gente fala em seguro, é emissão da apólice. Se não emitiu a apólice, nós não temos seguro. Tá? Agora, já segurados é o quê? A jurisprudência também já falava isso. Quando eu tenho parcelas em atraso a partir da segunda, que as condições gerais da apólice já falavam que suspende o prazo, ou eventuais sinistros não terão cobertura, agora a lei vem com mais clareza falando o quê? Eu estou com a segunda parcela em atraso. A seguradora tem que notificar o segurado e dar 15 dias de prazo para ele regularizar. Se ele não regularizar em 15 dias, aí a seguradora pode negar sinistro e cancelar a apólice. Tá? E aqui, mais uma vez, eu falo e reforço. Não coloque as suas informações de e-mail, de celular, na proposta de seguro, porque é aquele e-mail que a seguradora vai usar. E aí, sempre do cliente. Corretor de seguros, lá ela não pede o telefone do corretor, ela pede o telefone do segurado, o e-mail do segurado. Então, isso é muito importante, tá? Porque a seguradora agora, ela já, obrigatoriamente, ela tem que dar uma margem maior. Eu estou com uma parcela em atraso, a partir do momento que eu notifico o segurado, eu tenho que dar mais 15 dias de prazo para ele pagar. Felipe, se manda para o corretor... Só te cortando aqui, nós estamos com um público interessantíssimo aqui na live, muita gente participando. Eu queria só reforçar, gente, que o Felipe Rossi, além de nosso embaixador, advogado, ele é corretor de seguros. Então, ele fala com conhecimento de causa. Então, corretores, fiquem bastante atentos. Nós estamos trazendo aqui as principais mudanças, as principais alterações sobre o marco legal do seguro. Eu queria entender um pouquinho
pouquinho, Robertinha, se essas alterações, elas favorecem mais aos corretores, aos segurados, às seguradoras. Quem está saindo mais favorecido nessas alterações? Moisés está com cara até de assustado aí, né, Moisés? Pensa depois de 25... Eu estou esperando aqui, eu coloquei assim, ó, 4 notícias boas e ruins. Eu estou esperando boas, viu, doutor Felipe? Não, o padrinho tá pensa depois de 25 dias você receber uma recusa de uma proposta. Gente, é muito... E esse não é nenhum problema, né? É não ter cobertura. Qual segurado? Até fazer, eu vou deixar bem, Fernandinho, mas tem 2, 3 pontos. Tentar um pouquinho mais claro, porque eu ainda fiquei um pouco inseguro aqui. Mais do que eu já sou, doutor. Fala comigo, Robertinho. Saudade de você, amigo. Robertinho. E aí, tudo bem? Fernandinha, respondendo a sua pergunta, a lei, eu não posso dizer que ela está totalmente equilibrada. Se a gente olhar ela por partes, eu posso dizer que teve uma margem de segurança que foi oferecida ao segurado, mas também teve algumas benesses com relação à seguradora, né? Principalmente essa questão dos prazos aí. Se antes ela tinha 15, agora ela tem 25. Então, querendo ou não, isso às vezes traz um prejuízo. For ali numa que acha que o seguro tá rolando e tá tudo certo, e ela não fica com o carro em casa esperando o de acordo, né? Então, às vezes, isso acontece de forma muito automática. Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que trouxe, sim, algumas responsabilidades maiores ao corretor, principalmente no que se refere a prazos. Com relação às seguradoras, também trouxe algumas responsabilidades maiores, como eu disse anteriormente, com relação à questão de sinistro. Ela tem um prazo agora para responder, não é mais a Deus dará, a não ser quando esse sinistro ele estiver em esfera judicial, aí não se resolve realmente em 30 dias. E com relação aos segurados, de fato, trouxe sim maiores benefícios ao meu ver, principalmente quando ela compila partes do Código Civil e agora traz isso não só nas condições gerais, mas agora como de fato uma legislação. Hoje é lei. Você precisa cumprir. Ô, Robertinho, o Alexandre tá aqui falando aqui, ó, se a seguradora te conceder um prazo para pagar a primeira parcela, isso não se caracteriza como uma cobertura provisória até a data do pagamento, visto que se pagar, ele pode reclamar o sinistro antes do pagamento da primeira parcela, não? Como que você consegue nos responder isso? Fernandinha, deixa eu só pedir um tempinho aqui, Robertinho, claro. Só um minutinho. Sim. O Marzano, ele tá falando que a transmissão tá ruim, eu não sei se tá só para ele, porque eu tô conseguindo compreender vocês duas perfeitamente. Eu não sei se tem outra pessoa, porque às vezes pode... Eu acho que é o Felipe que tá ruim, o som do Felipe que tá ruim. Felipe, você ajustou... Ah, não, acho que agora ajustou o Felipe. Eu reiniciei aqui. Ah, então agora ajustou o Felipe. Agora vai ficar legal, gente. Obrigado, pronto, agora vai fluir. Você entendeu, Roberta, a minha pergunta aí? Entendi. Se a seguradora te conceder um prazo para pagar a primeira parcela, isso não se considera uma cobertura provisória, visto que se pagar, pode reclamar sinistro ocorrido antes do vencimento da primeira parcela. Bom, nesse caso, tudo depende. Entendi. Depende. Nunca é sim ou não. Então, assim, se a própria seguradora te deu esse prazo... E já existe ali uma proposta em andamento, subentende que esse carro está segurado. Felipe, quer fazer algum complemento com relação a essa pergunta? O prêmio pago está coberto. Tá? Prêmio não pago, não obrigatoriamente, a seguradora poderá dar essa cobertura provisória. Essa extensão de prazo, a lei deixa uma brecha. Uma lacuna. Falar, ó, seguro é à vista, mas pode ser parcelado. Então, até nisso, ficou uma lacuna aí que a gente vai ver na prática qual que será o posicionamento das seguradoras. Eu acredito que não vai mudar como é hoje já, né? Cobertura provisória até emitir a apólice, que eu também até acho que 15 dias de emissão de uma proposta era nos anos 80, 90, que era tudo manual. Hoje em dia, não precisa, o prazo tinha que diminuir, mas decidiram postergar. Felipe, tá
pedindo para repetir, por favor, quanto ao prazo de regulação de sinistro. Qual que é o prazo? Vou falar agora, não vou repetir. Ela está perguntando aqui, a Aline, repete, por favor, quanto ao prazo de regulação de sinistro. Tá. Então, vamos lá. Isso é um marco favorável, interessantíssimo para os segurados e para os corretores de seguros. O prazo de regulação de sinistro, a princípio, ele dobrou de tempo, tá? Por quê? Mas a lei traz uma coisa muito interessante. O prazo para regulação de sinistro é de 30 dias. Tá? E eu só posso, se for seguro de automóvel ou qualquer seguro até 500 salários mínimos, eu só posso pedir documento adicional uma vez. E aí o prazo suspende. Tá? Então, abriu o sinistro hoje. A seguradora tem 30 dias para regular esse sinistro. Com 25 dias, ela falou assim, olha, Fernanda, tá faltando a documento. CNH. No mesmo dia que a Fernanda já encaminhou, ela só tem 5 dias para regular o sinistro. Se ela demorou 31 dias, ela é proibida de negar o sinistro. Proibida. Está na lei. Tá? Se perdeu... Ah, mas era risco excluído. Se você não negou em até 30 dias, você vai ter que pagar o sinistro. Maravilhoso. Tá? E aí a seguradora, aí quando o prazo se estende, porque não ficou muito claro, mas aí depois de regulado o sinistro, a seguradora tem mais 30 dias para efetuar o pagamento da indenização. Tá? E agora a lei traz com clareza. Passou os 30 dias, multa de 2%, juros e correção monetária sobre a importância assegurada. Tá? Então agora é lei, está claro. Porque as seguradoras não respeitavam muito este prazo. Então pode pedir documento só uma vez? Seguro automóvel, qualquer outro seguro até 500 salários mínimos, só uma vez. Se for um seguro com mais de 500 salários mínimos, vai dar em torno de 700 mil reais, né? Ela pode pedir 2 vezes. Entendi. Mais do que isso, aí a lei criou, se a SUSEP permitir, mas nunca pode passar 120 dias. Ô Moisés, quantas companhias te pedem documentos? 1, 2, 3, 4, tá faltando isso, tá faltando aquilo outro, né? E o prazo vai só postergando. Então, isso é muito favorável para o nosso dia a dia. Exatamente. Então, assim, a indenização tinha que ocorrer em até 30 dias antes, agora ela pode ser até 60, mas existem penalidades. Porque a seguradora, apesar de já ser assim, suspende o prazo e pode pedir uma vez, ela não tinha penalidade nenhuma, então... 30 dias corridos ou 30 dias úteis, Felipe? Corridos, tá. Felipe, deixa eu colocar aqui uns 3 pontos que eu estou falando, só para a gente poder deixar clara a informação. Primeiro, com relação à provisória. O senhor está falando o seguinte, a seguradora pode recusar a proposta disso, ok? É óbvio que caso tem que fazer a vistoria, tem o caso que ser cumprido, tem o caso, inclusive, de realização de vistoria que a seguradora deve definir, que tem que ser cumprido. Né? Sim. Mas veja bem, eu fiquei em dúvida o seguinte, comentou que mesmo com a transmissão da proposta, a realização da vistoria, o pagamento durante a regulação de um sinistro, caso ocorra o sinistro com a proposta em emissão ainda, com a apólice não emitida, não existe uma obrigatoriedade mais de cobertura, a seguradora ela pode negar o sinistro? Depois do prêmio pago, tá? Em tese, se formaliza a apólice, mas tá? Isso ainda não está claro na nova lei, como que vai ser comportado isso aí. Igual eu te falei, você vai ter que ver na apólice se aquela seguradora está garantindo uma cobertura provisória. Porque, caso contrário, ela poderá negar sim. A lei está falando, olha, poderá conceder cobertura provisória. Se ela cobrar o prêmio, ela vai ter que dar a cobertura, ponto final, né? Inclusive, o que as seguradoras já poderiam fazer, por exemplo, e não faziam, eu paguei a primeira parcela do prêmio, né? Só que depois de 10 dias ela negou. A seguradora pode descontar aqueles 10 dias
que ela deu cobertura provisória. Elas não fazem. Então, isso pode ser feito, tá? Mas vocês vão ter que se atentar como que o mercado segurador vai reagir com essa informação e vocês terem mais entrosamento com as seguradoras aí para não prometer algo que não possa ser prática. Eu creio que não vai mudar, mas a lei deixou esse... Pessoal, a gente está recebendo muitos comentários, Moisés, sobre o áudio que está ruim. Então, o Felipe melhorou o áudio, parece que do Moisés agora não está muito legal. Moisés, se você quiser reiniciar, voltar, tem muitas dúvidas, o pessoal está mandando muitos comentários aqui para gente. Vamos, Moisés. Melhorou o meu áudio? Confere, por favor. Não, agora tá melhor, agora tá melhor. Parece o meu que... também tá bom? Tá, o seu tá ok, Felipe. 2 pontos aqui. Então, Fernando, o doutor Felipe falou sobre a questão da comunicação imediata do ocorrido, da ciência. A lei não fala, nem nós sabemos que a prescrição de indenização do segurado é 1 ano e a prescrição de um terceiro seguradora são de 3 anos. Sim. Né? Isso permanece. A prescrição não mudou. A prescrição não. Eu vou falar ainda da prescrição, mas não mudou muita coisa. Tá. Felipe, pode falar, por favor, enquanto o Moisés arruma o áudio dele, porque tá muito ruim aqui o áudio do Moisés. Prossegue daí, Felipe, por favor, falando já sobre esse assunto. Deixa eu só falar antes aqui Claro. da prescrição. Então, se a seguradora ultrapassar os 30 dias de regulação, ela não pode negar o sinistro, ainda que seja risco excluído, negado, ela não pode, está na lei. E ela tem mais 30 dias para pagar a indenização. Se ela não pagar, multa, juros e correção monetária. Outra informação que veio muito interessante para o mercado de seguros é que a recusa da proposta ou até do sinistro tem que ser motivada. A seguradora tem que fazer uma carta expresso, né, recusando aquela proposta ou aquele sinistro, justificando, porque a Fernanda está no Serasa, porque o carro é chassi remarcado. Não pode ser de forma genérica mais. Por restrições técnicas. Isso não existe mais perante a lei. Tá? Então ela vai ter tem que informar falar. O motivo claro, Exatamente. real. Isso. Neguei um sinistro da Fernanda. Por quê? Porque nós comprovamos fraude, porque o segurado da Fernanda não era ele que estava dirigindo e quem estava dirigindo não tinha CNH. Tem que ser motivado. Toda negativa precisa ser justificada. Acabou aquele textinho copia e cola de motivos genéricos não são mais aceitáveis. Não são. Excelente. Tá? Porque o segurado, ele quer, quando ele tem uma recusa, ele quer saber o motivo. Exatamente. A lei também, ela fala uma coisa que aí ficou controverso no meu entendimento, é que ela fala também que inclusive os documentos dessa regulação é direito do segurado. Hoje a gente sabe que se o segurado pede, ela fala que é confidencial. A lei, no artigo, fala que tem que entregar, mas no parágrafo próximo ela fala, não, mas se for confidencial, a seguradora não precisa entregar. Então isso aí vai continuar dessa forma, creio eu. Mas a motivação, a justificativa, a seguradora tem que apresentar para negar o sinistro. Então tá, essa justificativa é para negativa do sinistro, não é para negativa proposta também. Da proposta também? Excelente, aqui o Douglas estava perguntando. Então, gente, então melhorou demais. Exatamente. Isso foi uma das novidades que a nova lei também trouxe, tá? Quanto à prescrição, Moisés... Felipe, deixa eu só fazer uma consideração ainda nessa questão da negativa justificada, porque muitas das vezes, às vezes, o corretor nos procura para fazer uma carta de reanálise, para ainda tentar ali, né, com a seguradora, uma realização da consequência, regulação do sinistro e o pagamento da indenização. Então, se a seguradora já nos mostra qual é o real motivo daquela negativa, isso acaba também facilitando o nosso conhecimento, tendo em vista que ela já apontou de fato o porquê que ela está negando aquele seguro.
O Nelson está entrando aqui, gente. Essa nova lei, ela já está aprovada, Nelsinho. As seguradoras estão se adaptando para aplicá-la. Mas ela não, e ela não está em vigor. Ela não está em vigor. Ela entra em vigor em dezembro deste ano. Então, a gente dia tem... 9 de dezembro. Isso, dia 9 de dezembro. Então, as seguradoras estão com esse prazo até o final do ano porque, na verdade, até os funcionários deles devem ser treinados sobre essa nova legislação, né? Eles estão se adaptando seus sistemas, suas condições, clausulados, né? Para poder entrar em vigor, então, a partir de dezembro. Então, não pode mais devolver por restrições técnicas, motivos técnicos, negativa de sinistro de proposta, precisa agora ter a confirmação do motivo. Fundamentada. Ótimo, excelente, gente. Muito bom, muito bom. Com Moisés... Prazo... Não. Moisés quer falar? Moisés quer falar aí? Não, só confirma o seu áudio. Ainda ruim. Não, amigo, ainda tá ruim. Eu vou Felipe, então, resumidamente, né, a nova lei ela traz mais transparência para os contratos de seguros e para essa relação que existe entre segurado, corretores e seguradoras. Exatamente. Né? Todos estão ali na mesma página. Isso. Principalmente, ela trouxe muita jurisprudência, tá? Então, quando lá no início que eu falei que, na verdade, não é novo, ela está só se adequando e trazendo jurisprudência, entendimentos dos tribunais já relacionados a isso. Por exemplo, o prazo de prescrição. Não mudou o prazo. Para você entrar com uma ação contra a seguradora, o prazo é de 1 ano. Terceiros contra os segurados são 3 anos. O que mudou? Que agora é lei e antigamente havia uma divergência. Qual que é o marco inicial da prescrição? A data do sinistro, a data da recusa ou a data da reanálise? E aí isso virava um imbróglio judicial. Agora é lei. É do início da carta de recusa. Se eu entrei com uma carta de reanálise, suspende o prazo. Entendi. Se eu fizer 2, 3... Tá? Então, agora é 1 ano da carta de recusa ou do pagamento a menor, etc. Tá? Então, isso foi muito interessante porque já diminui muito a discussão judicial com relação à prescrição, a marco inicial da contagem. Entendi. Tá? Ô Felipe, e deixa eu só te fazer uma pergunta. O que os corretores eles precisam fazer para se protegerem juridicamente perante essa nova lei? Roberto, quer falar? Olha, Fernanda, eu costumo dizer que o que os corretores precisam fazer? Primeiro, de fato, tem que haver um estudo dessa nova lei, um treinamento, né? Então, assim, isso é o primeiro ponto, porque de fato vai haver algumas mudanças aí na parte prática do dia a dia de vocês. Então, eu creio que isso seja o pontapé inicial. O segundo ponto inicial é com que a engrenagem hoje de uma corretora, de uma empresa, ela anda sempre em conjunto com uma série de segmentos. Então, o que eu quero dizer com isso? Hoje a gente está aqui trazendo informações para vocês sobre corretagem. Mas a corretagem hoje, e pelo que a nova lei traz para a gente, ela já não anda mais sozinha sem um jurídico. Então, hoje, eu indicaria para o corretor ter esse respaldo jurídico, né? E hoje o Sincor oferece isso para vocês. Quem é associado ao Sincor tem o canal da ouvidoria, não só para terem reclamações, mas para fazer algum tipo de apontamento, encaminhar um e-mail, tirar suas dúvidas. Então, eu acho que hoje você ter um corpo jurídico que te acompanha, te auxilia, faz esses treinamentos, esses apontamentos, isso é de suma importância. Certeza. E os associados do Sincor, gente, eles contam com essa assessoria jurídica do corpo aqui da Rossi Advogados. Então, o canal da ouvidoria é um ponto importantíssimo de apoio, de ajuda. É um dos canais que eu falo que de todas as demandas que a gente tem no Sincor, eu acho que a ouvidoria é uma das que mais trabalha realmente, né, nos bastidores, recebendo as demandas, as reclamações, as dúvidas dos corretores. Então, corretores,
corretor. Se você precisa de um auxílio, está com alguma dúvida, não deixe de acionar a nossa ouvidoria. Nossa ouvidoria está aí a todo vapor para responder e para ajudá-los nas questões do dia a dia. Ô Felipe, eu queria te fazer uma outra pergunta. As principais, se você puder apontar para a gente, as principais, e se há também alguma armadilha nesse novo marco legal do seguro. Olha, armadilha eu tenho uma, principalmente para o corretor de seguros. Então, tá? Na verdade, um artigo de lei aqui, que o Moisés aqui, mas eu vou ler para ele o que fala. Ó, a seguradora poderá garantir provisoriamente o interesse definitivo do negócio. Eu não sou obrigado a aceitar uma apólice e eu posso dar cobertura provisória até eu aceitar o negócio. Então, isso pode variar de uma seguradora para outra, se ela não é obrigada. Então, aqui responde ou não responde, deixa na dúvida, né, a questão do comando aí que o Moisés deixou. Então, fica essa dúvida. Felipe, repete, por favor, porque falhou. Repete, por favor. A seguradora poderá garantir provisoriamente o interesse sem obrigar-se à aceitação definitiva do negócio. Ou seja, enquanto está em fase de proposta, eu posso dar cobertura provisória e não sou obrigado a aceitar aquela apólice. Então, se eu tiver o sinistro, essa lacuna aqui, quem vai decidir lá na frente é o judiciário. Porque aqui ficou. Tá? Ficou então, uma lacuna, verdade. Exatamente. Eu aceito provisoriamente, né? Mas posso aceitar, posso aceitar. Aqui não fala, se tiver sinistro, você vai ter que pagar. Se eu paguei o prêmio, você tem que pagar. Então ficou essa lacuna. A outra, mais importante, que essa para mim não é nem uma lacuna, é um buraco. É um buraco negro. O corretor de seguros é responsável pela efetiva entrega ao destinatário dos documentos e outros dados que lhe forem confiados no prazo máximo de documentos. Falhou. Eu não sei. Falhou. Vamos voltar, Felipe. Tá. Ó, o corretor de seguro é responsável pela efetiva entrega ao destinatário dos documentos e outros dados que lhe forem confiados no prazo máximo de 5 dias úteis. O que são esses documentos? O boleto é um documento... a apólice... Ela não especificou qual. Ou seja, aqui é o judiciário que vai definir, mas aqui abre um leque para o corretor de seguro ser responsabilizado. Não mandei a apólice para o segurado, ele bateu, o carro não tinha o 0800 da seguradora. O corretor vai ter que pagar todas as despesas que ele teve? Vai. Aqui está falando que você tinha que ter enviado em 5 dias úteis. Se você não enviou, pode ter essa responsabilidade. O Jefferson está pedindo para repetir, gente. Então, basicamente, todos os documentos encaminhados para o corretor de seguros devem ser enviados para os segurados em até 5 dias, mas não especifica na lei 5 dias úteis. O que é? Quais documentos seriam esses? Um boleto é um documento? Um apólice, uma proposta, né? Um pedido de regulação, enfim, qualquer documento, né? Isso acontece às vezes nos seguros que a gente faz, Felipe, nos seguros empresariais. Às vezes a gente está com a proposta lá em mãos da seguradora, a seguradora está fazendo análise, está analisando vistoria, e às vezes ela vem com uma demanda de manutenção. Olha, eu aceito aquele risco, mas eu exijo que em até tantos dias o cliente instale extintores de incêndio, faça uma brigada de incêndio, enfim. Às vezes ela pede esses documentos no intervalo entre a transmissão e a efetiva aceitação. Isso aí ficou essa lacuna, então tudo você não pode segurar nada para você, corretor de seguros, né? Tá aqui, tá na lei. Fernandinho,
Uma outra questão aqui com relação a essa questão de responsabilidade do corretor, a lei trouxe algo muito importante também, que não é muito novo, mas só para poder ressaltar, é mais transparência e proteção ao consumidor. Então, os corretores precisam fornecer informações detalhadas sobre os produtos. Então, trazendo esse exemplo aí que você falou sobre o seguro RE, né, que é o seguro empresarial, tem muitas apólices que, por exemplo, não cobre furto simples. E aí, se numa eventual conversa, uma informalidade por telefone, de repente você não colheu a assinatura na proposta, ele não sabe o que de fato ele contratou, o que ele não contratou. E aí hoje está na moda furto de fiação elétrica, né? Que às vezes está numa área descoberta. Então, se o corretor, ou se porventura o segurado vier a fazer algum questionamento dizendo, mas o meu corretor não me informou, ele não foi totalmente transparente comigo. Então, essa questão de mais transparência em prol da proteção do consumidor, isso traz uma certa responsabilidade ao corretor no momento que ele estiver comercializando um seguro. Roberta e Felipe, tem uma pergunta aqui. Felipe, a lei fala documentos confiados ao corretor. Então, se na proposta for informado o e-mail e o endereço correto do segurado, a companhia enviou para ele a documentação. Isso isenta o corretor da sua responsabilidade ou não? Sim, isso isenta. Porque a obrigação do corretor, a gente entra aí mistura LGPD com a lei do corretor de seguros, tudo. Mas, em tese, a obrigação do corretor de seguros é aproximar segurado e seguradora. Isso. Ou seja, a fase da proposta. A proposta foi emitida, acabou ali a responsabilidade do corretor de seguros. Você vai assistir esse segurado durante a vigência. Mas você sequer pode fazer cobrança de parcela sem autorização dele, abrir sinistro, porque isso é uma responsabilidade de segurado. Então, quando a seguradora manda um e-mail para o cliente falando, olha, a vistoria está pendente, ou a parcela está em atraso, e o segurado recebeu o corretor de seguros, está, a princípio, isento de responsabilidade. O que não pode acontecer, o e-mail do corretor mandou para lá, o corretor sexta-feira não viu, era uma vistoria, não fez, deu sinistro, responsabilidade do corretor de seguro, porque a seguradora tomou a medida, você que foi, colocou uma informação inverídica ali, colocando o e-mail que não é segurado. Porque, na verdade, existia-se, né, uma cultura, se é que a gente pode dizer assim, né, gente, de, eu vou colocar aqui o meu e-mail porque chega a apólice para mim, e aí, às vezes, o corretor atraiu uma responsabilidade que não é dele. Não é dele. Não é dele. Trouxe assim como para ele. Exatamente. Pegou o problema, pôs no colo dele. Não é verdade? Não é verdade? Eu falo sempre com os clientes e às vezes com as meninas que trabalham lá no escritório, gente, a gente não nega sinistro. Quem nega sinistro é seguradora. Então não antecipe o problema, não se antecipe dando uma sentença que não é você que tem que dar. Cada um fazendo o seu papel, a banda toca direitinho. Exatamente. Dando continuidade a esse assunto, tem outra coisa que a lei trouxe, que essa eu, de fato, estou com pena das seguradoras. Tá? Diga pra gente. A seguradora só poderá alegar que houve omissão caso o segurado tenha deixado de dar alguma informação que foi questionada. Ou seja, o questionário de risco do seguro automóvel vai virar um texto. Porque o que a lei está falando? Você é Uber? Não. E era? Tudo bem, você mentiu. Agora, você é Uber, mas você me perguntou, segurador, se eu era Uber? Não perguntei, então você tem que pagar o sinistro. É isso que a lei está falando. Eu só posso justificar uma negativa que eu perguntei. Então, no seguro de vida, é tabagista? Não. E eu menti? Aí não teria cobertura. Então, isso aí, possivelmente, as seguradoras vão trazer um questionário de risco mais amplo, mais extenso. Exatamente. Porque a lei é clara. Se a seguradora não me perguntou, eu não menti. Eu estou de boa fé, então a seguradora tem que pagar. Então, como o mercado vai reagir com relação a isso, eu ainda não consigo, mas é a pena que eu tenho do segurador, porque elas vão sofrer agora, porque senão vai ter que pagar todo o sinistro.
Se ela não Olha para você ver, Fernandinha Souza está aqui contando para gente que atendeu um cliente que a base inteira dele está com o e-mail do corretor. Olha que perigo! Fê, avisa para ele. Doutor Felipe mandou avisar que isso é um perigo, né, Felipe? Exatamente. Como é que tá a pólice RC dele? Já pode estar preparada. Gente, olha que interessante. Ô, Robertinha, como que o corretor ele pode se adaptar para evitar esses prejuízos jurídicos? Então, começando informando o e-mail, o telefone sempre do cliente e o que mais na prática que o corretor pode fazer hoje? Assinatura na proposta, pelo amor de Deus, é obrigação do segurado, do corretor de seguros, não só colher assinatura, como guardar por pelo menos 5 anos. 5 anos. Conversa de WhatsApp vale? Até vale, só que print de WhatsApp não tem validade judicial. Aí o que você tem que fazer? Você tem que pegar o seu celular, ir no cartório, fazer uma ata notarial daquilo para provar que aquela conversa existiu. Você vai gastar nada uns R$300 aí por lauda. Então é melhor mandar um e-mail que é de graça. Tá? Manda um e-mail dando de acordo. Se ele fez um e-mail, o e-mail tem validade, né? Fiz um e-mail dando de acordo. Exatamente. Fernandinha, essas são as adaptações, né? Então, assim, a gente sabe que o corretor de seguros, até por uma questão comercial, ele dá assistência, né? Ele abre um aviso de sinistro, ele dá ali as orientações para o segurado, ele informa se tiver alguma parcela em atraso. Hoje a gente sabe que, na prática, as corretoras de seguros têm esses departamentos internos que cuidam de cada setor. Mas, como a Fernanda bem colocou, isso é algo que é uma educação nova que precisa ser feita perante o mercado, perante o segurado, perante os corretores, de que as informações que precisam estar contidas na apólice, de fato, é do segurado e não do corretor. Agora, obviamente, que não exime o corretor de um acompanhamento, até para que se mantenha essa boa relação comercial. Sua parcela está em atraso, né? A renovação está perto de acontecer, vou te mandar uma nova proposta para você avaliar. Então, todos esses quesitos, assim, são adaptações que os corretores, de fato, precisam fazer, né? Talvez para alguns seja uma mudança um tanto quanto agressiva, esse praticamente que tem 100% da carteira sobre a responsabilidade dele, com seus dados, com seus e-mails, mas o que, no meu ponto de vista, o corretor precisa fazer é isso. Então, assim, com esse acompanhamento, a gente sempre fala que, principalmente com relação à LGPD, em vários treinamentos que a gente dá, se você olhar o pormenor da lei, você vai ver que é um bicho de 7 cabeças. Então, o que a gente faz? Um filtro do filtro, para que essa aplicabilidade dentro de uma corretora de seguros e principalmente no dia a dia dos corretores, isso não seja um peso, mas seja um novo hábito que precisa ser inserido, mas a gente faz isso com muita tranquilidade. Moisés voltou, gente. E aí, Moisés? A cabeça estava pegando fogo aqui. Estou esperando as notícias boas aí até agora. Não, olha só, Moisés. Sabe aquelas apólices, às vezes, no seguro de transporte que tinha lá, falando, olha, você tem a apólice aqui por viagem, mas se você atingir R$1 milhão, eu cancelo a apólice? Isso está proibido. A seguradora não pode cancelar a apólice mais. Tá? Anota aí, Moisés. Anota aí, Moisés. Primeira notícia, Boca. Proibição de cancelamento unilateral das apólices pelas seguradoras. Tá? O segurado pode pedir cancelamento. A seguradora não pode cancelar apólice nenhuma. Se ela aceitou o risco por 1 ano, ela vai ter que aceitar aquilo ali, salvo se esgotar todas as verbas contratadas. Né? Mas no seguro de transporte, por exemplo, que às vezes tem essa cláusula, né? Olha, se você atingir o LMG da pólice, né? Eu cancelo ele. Isso não existe mais, tá? Então, enquanto eu estiver em viagem ali durante a vigência, tem cobertura. Pessoal, isso, tem muita pergunta aqui que às vezes tá passando, né? Eu não tô conseguindo fazer, mas podem ir encaminhando que a gente depois vai dando retorno para vocês, viu? O Gustavo tá ali respondendo algumas, respondeu para Patrícia, se inscreveu no e-mail de acordo, tá tranquilo. Tem uma aqui, Felipe. Felipe, no exemplo do Uber, se contratou como particular, basta a companhia esclarecer na proposta o que é uso particular e assim não precisará indenizar porque não perguntou se era Uber, correto? Concordo.
tá? Neste caso, sim, porque está caracterizado que o Uber é um exemplo comercial, né? Eu Entendi. trouxe o exemplo do Uber para ficar mais claro, assim, tem que estar perguntado ali, e a seguradora tem que provar, olha, eu te perguntei, você mentiu. Nesse caso particular para Uber, concordo, mas se eu coloco lá uso comercial e perguntou para mim, é Uber? É comercial. Então... Felipe, tem um ditado popular que a minha mãe até fala: o que não é proibido, o que não é proibido é permitido. Então, se eu não esclareci, se eu não te perguntei, eu abro uma brecha gigantesca. Exatamente. Isso a meu favor, porque na verdade é isso que você está falando. Então, por isso que tem que existir esse prazo, esse tempo de adaptação. Pode ser que lá em dezembro, Moisés, a gente tenha um questionário de bom risco completamente diferente. Pode possivelmente, ou certamente. Certamente. Tá? E aí, verdade. Maior responsabilidade do corretor de seguros, porque quanto mais perguntas, mais o segurado tem que responder. Se você responde por ele, você assume a responsabilidade. Então, o que perguntar é, o e-mail com ok vale? Vale. Eu sempre oriento aos nossos clientes, aos corretores de seguros que a gente atende, a usar uma plataforma de assinatura digital, a que a gente usa aqui é R$ 99 por ano, ilimitado, você manda lá, a pessoa assina, pode ser até pelo WhatsApp, ele recebe por e-mail, ele assina aquela proposta e fica guardado lá, inclusive. Já é seu banco de dados. E aí te resguarda tudo isso, tá? E-mail, WhatsApp, é uma rotina a mais que tem que ser criada? Mas a responsabilidade do corretor de seguros está cada vez maior. A lei vem e me fala que eu tenho que encaminhar em 5 dias úteis documentos, que não fala nem que os documentos são esses. Então, chega a ferir a LGPD, porque eu não estou tendo clareza do que eu preciso mandar. Então, isso tudo é o mercado, é a jurisprudência no futuro que vai dizer. Por hora, a gente tem que resguardar o máximo. Felipe, existe uma prática no mercado, principalmente quem trabalha com seguro de vida, de algumas vezes a seguradora cancelar a apólice no aniversário. Então, às vezes, o cliente está lá envelhecendo, está ficando velhinho, e aí lá no aniversário ele fala assim, infelizmente eu não quero mais renovar o seu seguro. Pode cancelar de forma unilateral? Você tem essa informação para trazer para a gente? Na verdade, não é unilateral, né? No final da vigência, ela tem a faculdade. E aí ela tem a faculdade. Entendi, verdade. Então, ela pode. O que ela fala aqui, vou trazer aqui, após 10 anos de renovações automáticas, tá? A recusa da renovação exige notificação prévia de 90 dias e oferta de um seguro similar. Repete, por favor. Após 10 anos de renovações automáticas, a recusa da renovação exige notificação prévia de 90 dias antes do fim da vigência e oferta de um seguro similar. Mas aqui ela abre um leque para a seguradora falar, olha, meu seguro similar para você pagava 1.000, agora é 10.000. Também o similar parece que é o mesmo preço, a mesma coisa, né? Mas nem sempre vai ser. Nossa, Moisés, cabeça tá fervendo aí, amigo. Você viu, tá tudo ruim aqui. Só... Então, Fernandinha, nesse caso, as seguradoras ficaram com a faca e o queijo na mão, né? Por exemplo, aqui fala, a seguradora pode recusar, inclusive, a renovação apenas se encerrar as operações no ramo ou modalidade do seguro. Ou seja, eu tenho o seguro Vida Individual Mais. Se ela não criar o Vida Individual Plus, eu falo, eu encerrei esse plano, eu não vou renovar mais. E aí o segurado fica, tá na lei. Então, isso aí já era assim e continua. O que tem essa vantagem é que a seguradora tem que ficar atenta, que ela tem que notificar com 90 dias antes, senão ela vai ter que renovar a apólice. Tá? Mas... o Jefferson tá contando que tá vivendo uma situação dessa aí agora. Jefferson, não tá fácil não, viu, meu amigo? Felipe, deixa eu voltar um pouquinho aqui sobre a questão do cancelamento por falta de pagamento. Para mim ficou um pouco confuso, porque o cancelamento do seguro hoje, ele tem, né, dentro tem a tabela pro rata, né? Exatamente, isso permanece.
muitas vezes a cobertura ela está sustentada pelo prazo de pagamento do boleto, né? E não pela cobertura prorrogada, porque se divide em 10 vezes. A vigência está lá atrás e o que está segurando a cobertura da apólice é o prazo de pagamento do boleto. Você falou o seguinte, que o cancelamento ele vai ocorrer após 15 dias de inadimplência da segunda parcela? Não. 15 dias da notificação do atraso. Pode ser a 8ª parcela. A parcela está vencida. Por exemplo, seguro 10 parcelas. Tá. É praticamente um dia já não tem cobertura. Tá? Porque o cálculo lá na tabela das condições gerais dá assim, 5 dias. Mas olha só, isso ficou favorável ao segurado. Eu estou com a 9ª parcela em atraso. Tem cobertura. Por quê? Venceu dia 11. A seguradora mandou uma correspondência para o segurado. Falou, você está em atraso. Te dou mais 15 dias de prazo para você regularizar. Depois de 15 dias que ela pode cancelar e negar eventual sim. Hoje, na prática, doutor Felipe, a gente tem um problema, é o seguinte. O corretor ele tem as informações de cancelamento de prazo de pagamento disponível no site da seguradora. Então, a prática hoje eu tenho que ir para o site da seguradora, consultar quem está inadimplente, porque muitas vezes a seguradora não notifica o cliente. Mas a obrigação é dela. Responsável ali pela gestão do negócio em consultar o site, fazer um levantamento, formalizar isso para o segurado, né? Acaba assumindo uma responsabilidade de gestão. No seu entendimento dentro desse novo conceito, eu ainda continuo com essa responsabilidade quando a seguradora não notifica o segurado de consultar no site e eu fazer essa notificação. Tá. Na verdade, Moisés, na teoria, pela LGPD, você sequer pode fazer isso, tá? Porque isso você pode, se o seu segurado não te autorizar por escrito a gerir as parcelas dele, os vencimentos, você pode colocar ele numa situação vexatória. Por que o Moisés, eu tô difícil mesmo esse mês, eu tô ruim de dinheiro. Por que o Moisés tá me cobrando? Tá me cobrando. Então, sequer você pode fazer isso, a não ser que ele te autorize. Já é o primeiro passo. A outra, a lei é clara, quem tem que fazer isso é a seguradora. Se a seguradora não notificou ele, teve sinistro, tem que pagar o sinistro. Antigamente era pela jurisprudência, agora é pela lei, né, a partir de dezembro. Comunicação via e-mail vale, viu? O pessoal perguntou aí. Correspondência vale, pode ser e-mail? Pode ser e-mail. Carta. Hoje SMS, eles mandam até SMS, eles mandam já no WhatsApp, eles têm várias ferramentas. Então fica atenta, viu, gente? E aí, ô Moisés, não é responsabilidade sua. Você faz esse plus, tá, para o segurado. Ótimo, porque, na verdade, eu sempre brinco isso aí. Vocês estão preocupados com o estorno da comissão, né? E não a gestão da parcela em si. Mas, brincadeiras à parte, vocês fazem e oferecem esse serviço de bom grado. Não é responsabilidade do corretor de seguros. Verdade. Tá? A responsabilidade, salvo se você colocou os seus dados na proposta como o corretor aí colocou. Aí sim você assumiu para si essa responsabilidade. A gestão passa a ser toda sua. Entendeu? Moisés, e a gente tem que tomar muito cuidado sobre aquilo que a gente traz para nossa responsabilidade, porque já aconteceu comigo diversas vezes de clientes falarem assim comigo assim, você me avisa, tá? Quando estiver vencendo, você me manda os boletos, tá? Você fala comigo, como se eu sempre falo, eu preciso do seu e-mail, as correspondências são enviadas para você justamente por isso, Moisés, a gente já tem tanta responsabilidade, se a gente pega mais esse problema e coloca no nosso colo, fica muito difícil da gente trabalhar comercialmente falando. Por isso que o Dr. Felipe está frisando, é uma relação de boa fé, de bom grado, a gente faz esse acompanhamento como uma ajuda, mas a responsabilidade do pagamento e de informar nunca deve ser nossa. Exatamente. Isso aí eu concordo e eu acho que a lei vem para favorecer o corretor de seguros nesse aspecto. Já não é de hoje que eu sempre falo e oriento. Gente, quero e-mail, telefone. Essa responsabilidade não é nossa. A gente ajuda fazendo acompanhamento, mas a gente tem que tomar muito cuidado, realmente. Exatamente. E o principal, Moisés, não fica essa carinha. Do corretor de seguros
que tem muita gente que ainda não tem uma apólice de responsabilidade civil profissional, porque a responsabilidade de vocês está cada dia maior. Tá? E com a nova lei, trouxe mais transparência, mas também trouxe mais responsabilidades para o corretor de seguro. Com certeza. E isso com aí, certeza. O corretor de seguro tem que se adequar, tem que se adaptar para principalmente uma informação. E aí o que eu falo? A importância de uma assessoria jurídica, até para quem tem apólice de responsabilidade civil, porque muitas vezes a seguradora nega um sinistro do corretor de seguros por falta de provas. Como que a Fernanda me prova que ela errou e aquele segurado teve o sinistro e não teve cobertura? Eu que preenchi o questionário de risco da proposta dele. Você prova que foi você e ele... Então, assim, você não prova porque foi por telefone, foi... Então, tudo isso, até para te resguardar na apólice de responsabilidade civil, você tem que fazer o dever de casa e ter tudo registrado, proposta assinada. E complementando isso que o Felipe falou, você não basta ter somente a sua apólice de RC, porque se você tiver, por exemplo, um preposto, mas não tiver um contrato com ele e ele não tiver cadastrado na SUSEP, a seguradora vai buscar o nexo dessa relação, né? Quem é o João na corretora do José? Ele não tem um vínculo, ele não tem um contrato, então como é que aquele erro que ele cometeu, né, vai de fato ter essa cobertura? Então, esses ajustes, não basta apenas uma contratação e agora tá tudo certo. Então, esses ajustes com quem é prestador, com quem é PJ, com quem é ME, com quem é preposto, com quem é funcionário, então todos esses ajustes precisam estar abarcados na apólice de RC. Pessoal, eu queria só fazer frisar, Felipe Rossi, Robertinha, são os idealizadores do projeto Ame Sua Corretora, que é um projeto de assessoria jurídica para trazer clareza dessas informações ali no dia a dia para todos os corretores de seguros. Roberta, fala um pouquinho para os corretores que entraram agora do Ame Sua Corretora, o que é, aonde procurar, quais são os serviços que a Rossi tem com o projeto Ame Sua Corretora para os corretores de seguros. Tá. Bom, hoje a Ame Sua Corretora é um projeto, né, que a Rossi Advogados criou. É um projeto apenas e unicamente para corretores e para corretoras de seguros. Então, hoje a gente tentou segmentar os principais pontos de uma corretora de seguros. Então, a gente tem análise da LGPD, esses treinamentos, a regulação, porque cada segmento da corretora, cada departamento da corretora, ela tem uma certa aplicabilidade, por exemplo, com relação à LGPD. Então, o comercial vai usar de um jeito, o setor de sinistro vai usar de outro, o pós-venda vai usar de outro. Então, a gente faz todo esse remanejo junto com a equipe, junto com a corretora de seguros. Um outro ponto importante é registro de marcas e patentes. Não tem tanto tempo assim, mas a gente teve um problema aí com relação ao seguro Carta Verde. Então, com relação ao seu nome, você precisa registrar, patentear perante o INPI, porque a gente sabe que a partir do nome que se constrói pontos comerciais importantes com a seguradora. Você tem ali já uma valoração do seu nome, um reconhecimento no mercado. Então, fazer esse registro de marcas é muito importante. Outro ponto importante que a gente trabalha, direito societário e direito tributário. O que a gente mais vê hoje na prática? Às vezes, corretoras de seguros que estão próximas ali de serem excluídas do Simples, ou às vezes tem uma informação diversa, talvez até do próprio contador, dizendo, abre 2 empresas no Simples, né? Você pode ser considerado um grupo econômico. Então, todos esses estudos, né, para que talvez um exemplo seja unificar esse CNPJ, então todo esse trabalho a gente também faz. Parte de direito societário, o que é importante eu trazer? A gente viu aí na pandemia muitos corretores que infelizmente faleceram, que tiveram que ser excluídos do quadro societário, que tem ali uma carteira, tem de fato um patrimônio, né? Não físico, mas de renda, de comissão. Então, tudo isso a gente precisa estipular com muita seriedade dentro de um acordo de sócios, por exemplo, porque se vier uma intercorrência, se vier um fato, isso já está previamente estipulado. Então, a gente, enquanto corpo jurídico, precisa dizer para você que você está à mercê de um divórcio, de uma falência, de uma eventualidade de invalidez. Então, todas essas objeções que todos nós estamos propícios, isso precisa ficar muito caracterizado.
no seu contrato, no seu acordo de sócios, por exemplo. O plano de sucessão empresarial, se amanhã você não estiver à frente da corretora, você tem uma família, você tem filhos, né? Talvez a sua renda seja importante para o capital da sua casa. Então, tudo isso precisa estar muito bem organizado. E por último, mas não menos importante, toda essa assistência a corretores de seguros e assegurados, que é a parte do direito securitário. Então, a gente começa olhando desde ali da responsabilidade de um responsável técnico, passando pela corretora, analisando a viabilidade de propostas comerciais. Outro dia a gente recebeu uma dúvida aqui de um corretor que queria fazer uma apólice de RC para um dentista e essa dentista fazer harmonização facial. Então, ele não sabia se tinha cobertura, se não tinha. Então, a gente faz esse parecer para que a gente ajude o corretor a fechar a melhor proposta, que de fato tenha cobertura para a atividade que a pessoa exerce. Então, toda essa análise, carta de reanálise, cobrança de franquia, né? Nos seguros de transporte, por exemplo, a gente tem cláusula de rateio. Então, se você não tomar cuidado e não fizer a atualização daquele maquinário de forma correta, você corre o risco de dar um prejuízo para o seu segurado e, de repente, até ser responsabilizado por isso. Então, a gente tem N benefícios. Situações, exatamente, N situações no qual a gente consegue auxiliar o corretor, né, dentro dessa assessoria que chama Ame Sua Corretora. Gente, perfeito, perfeito, perfeito. Fernandinho, Então, corretores, pode falar, Moisés. hoje a Rossi teve lá no Sincor, teve um plantão de atendimento para os corretores. É importante. Como é que foi? Foi legal, gente? Foi bem legal. A gente estava lá, acompanhou de perto, né? Temos alguns atendimentos, mas ainda tem do que a gente pode acompanhar. O corretor, ele precisa entender que hoje tem uma ferramenta, a gente tem uma parceria, tem, né, uma empresa séria, responsável para fazer esse acompanhamento junto dele. Ele não está sozinho mais, né? Então, o Sincor, através do Projeto AME, a gente tem essa assessoria e não deixe de contar com a gente, né? É um apoio fundamental na hora difícil, né, amigo? Tem uma negativa. Nossa, sucessão empresarial é um assunto que está tão em voga. Muito, gente. A gente teve um corretor que faleceu recentemente aqui na minha região e, assim, tá passando por... sobre... Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Cortou aí? Cortou? Então, assim, recentemente a gente teve um corretor que faleceu aqui na região e os herdeiros, né, estão numa situação delicada sobre o que fazer, não sabem, não tem orientação jurídica sobre. Então, é para isso que a AME, que o senhor corretor, está aqui, para ajudar e colaborar com os corretores. Felipe, nós já extrapolamos o nosso tempo. Moisés, Roberto, o assunto é longo, mas assim, existe algo além que não foi dito que você gostaria de pontuar aqui pra gente? Não, de fato, nós vamos falar. O corretor de seguros tem que se adequar. Eu sempre falo isso, todas as vezes que eu vou falar de LGPD, de nova marco. A profissão do corretor de seguros vai acabar? Vai. O corretor antigo, que não se modernizar, não se adequar, não entrar nas novas normas, ele vai acabar porque ele não vai conseguir acompanhar o mercado e os segurados já estão mais preocupados com isso. Ele quer saber se o corretor é sério, se ele está protegendo os dados dele. Então, isso tudo é necessário. A pólice de responsabilidade civil é um insumo da atividade de vocês, tem que ter. Todo mundo aí é passível de erro. Tem que se regularizar, porque grandes corretoras aí falam, o fulano é preposto aqui há quanto tempo? 15 anos. Qual documento que você tem com ele? Nenhum. Então, se ele errar, como que eu vou te dar cobertura na pólice de responsabilidade civil? Ele não é ninguém aqui dentro, legalmente falando, né? Quantas corretoras existem nessa situação? Quase todas. Não tem um preposto, não. É 2, 3, 4, 5, 10. São muitos. Exatamente. Muitos casos, gente. Então, o mundo mudou, as informações estão mais fáceis, tudo isso aí o corretor precisa se adequar e ter uma assessoria jurídica
hoje É fundamental. Não é mais. Vamos falar de coisa boa. Vamos. A Rossi Advogados e a AME vai estar no Corretor na Real. Tô sabendo. Vamos falar disso aqui agora. Quero saber aí quem já se inscreveu para o Corretor na Real, gente. A gente vai contar com a participação da Rossi Advogados no Corretor na Real, lá em Diamantina, 6, 7, 8 de agosto. Moisés está ali, ó, com o Corretor na Real ali, ó, fazendo já a nossa propaganda. Já é um sucesso, Roberta, Felipe. A gente está muito feliz, né, Moisés? A gente tem tido adesão em massa dos corretores. Eu acho que estava precisando, né, gente, assim, de um evento regionalizado, mais mineiro, aqui só nosso, não estava fazendo falta uma coisa Exatamente. Assim? E, Fernandinha, acabei de inventar aqui, hein? Quem está aqui nessa live escutando e tiver no Corretor da Real, vai passar lá na Rossi Advogados e vai ganhar um brinde especial. Pode deixar. Vamos fazer. Travudinha. Na hora do brinde. Na hora do vamos que vamos. Já é fácil. Senão ele bloqueia. Gente. Ó, Fernandinha, voltou, Fernandinha? Voltou? Voltou. Tem dias, gente, que essa live aqui, a internet, teve um dia que eu tava fazendo a live caiu no meio do nada. Pelo amor de Deus, o que houve? Presta atenção, gente. Então, vamos fazer o seguinte, vamos organizar. Felipe Rossi Advogados, vai presentear um participante aqui da nossa live. Então, amanhã, ó, regrinha, tá? A gente tem que fazer que nem na semana passada. Faz um post, faz uma publicação no Instagram, ou um Reels, ou um post, uma foto, com o insight da nossa live. Marca a Rossi. Coloca o Corretor na Real. Então, para ganhar um brinde. Repete, amigo. Vou repetir. Para ganhar um brinde especial da Rossi Advogados, quem quiser participar, fazer um post, uma foto, um Reels no Instagram, um Stories, marcando Sincor Minas Gerais, marcando a Rossi Advogados, hashtag Corretor na Real. Pode colocar um post, pode colocar... Ah lá, já postei no meu status, olha, já tem gente falando, ó, vamos conferir. E aí, o melhor post a gente publica, a gente fala sempre na semana que vem, na semana seguinte, tá? Então é só fazer uma publicação. Moisés, faça suas considerações sobre o Corretor na Real, as novidades aí, por favor. Fernandinha, cara, o Corretor na Real, ele vai ser um marco para esse nosso mercado de seguros. Isso é uma realidade. Eu estou te falando isso com muita propriedade, porque a gente tem feito algumas reuniões, alguns encontros com órgãos, com instituições, com empresas, nas quais elas estão muito interessadas em desenvolver ações para fomentar e para fazer com que o evento, o Corretor na Real, ele não seja só um evento, ele vai ser uma jornada. Tanto para Diamantina, que a gente está colocando um brilho especial para lá, para os corretores e para a região. Né? Nós tivemos várias reuniões com o prefeito, com arcebispo. Você tem que ver o arcebispo de Dom Darcy, falando da importância do seguro para a sociedade e falando da importância da gente proteger esse bem histórico que o mineiro tem, que são, né, essas cidades aí na qual a gente vive aí durante anos já essa nossa história, entendeu? Então, são encontros nas quais a gente vai falar para a comunidade, a gente vai falar com o Estado, a gente vai conversar com a associação comercial, com empresas privadas da região, a gente vai trazer conteúdo. Hoje nós tivemos uma reunião com uma pessoa que vai fazer palestra exclusiva para a gente durante essa jornada sobre gestão de tempo. A gente está construindo, assim, realmente uma virada, uma experiência, uma jornada assim, incrível para o que a gente está construindo para os corretores. Esse mapinha aqui, ó, é um mapinha que a gente já vai levar para os nossos parceiros que estão indo com a gente, que eles estão ajudando a consolidar esse trabalho, sabe? Né? Espero que os corretores entendam, se engajem e venham participar com a gente, porque esse movimento é um movimento que vai trazer mais soluções para ele
e vai desenvolver uma proteção para a nossa sociedade. Mas assim, então, se engaje, venha. Se você quiser participar, contribuir, trazer conteúdo, trazer dúvidas, trazer transtorno, problema que você está passando, vem. Está na hora de você aproximar do Sincor e trazer essas soluções e esses ruídos para a gente poder te ajudar a caminhar de mão dada. É sobre isso. Felipe, Robertinho, sabe o que eu acho que mais interessante do Corretor na Real? Além de ser um evento voltado para o corretor de seguros, ele vai falar muito para a sociedade. A gente vai movimentar uma cidade inteira para que a sociedade compreenda e perceba o nosso mercado. Nosso mercado que é tão relevante para a sociedade, a gente que devolve milhões de indenizações para as pessoas, a gente que promove o bem-estar, a qualidade de vida logo após um incidente, um sinistro. Então, assim, as pessoas vão entender de fato, opa, quem são essas pessoas? Quem são esses corretores de seguros? Deixa eu entender, nós vamos deixar um legado para a cidade de Diamantina importantíssimo. O Moisés está falando aí sobre a reunião que a gente teve com o arcebispo, né, Moisés de Diamantina. A gente está envolvendo iniciativa privada, seguradoras, corretores de seguros e a sociedade, igreja, prefeituras, órgãos públicos. Vai ser um evento que vai transformar o nosso mercado. Então, assim, é um convite para as companhias, é um convite para os corretores. Isso tudo, gente, vai ser refletido posteriormente, no futuro. A gente vai deixar o caminho já, a jornada pronta para a gente poder trilhar esse caminho que é sempre árduo, né? Então, assim, a gente que tem tanto amor pela nossa profissão, eu tenho certeza que esse evento Corretor na Real vai ser um marco realmente para todo mundo. Vai ser histórico, olha, gente. Fernandinha, queria parabenizar. Vou estar lá de trocador ali. Você vai ser o trocador de levando ônibus. todo mundo. Com certeza. Ó, quero mandar nossos beijos. Felipe quer mandar beijo pra quem? Agora é o show da Xuxa. Beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra você. Beijo pra todo mundo que tá aí nos assistindo. Principalmente pra Fernandinha e pro Moisés, não. Porque esse bigode aí não gostei. Robertinha, deixa aí suas considerações, seu abraço para todos. Muito obrigada, né, por essa live. Nós vamos estar lá presente com certeza no Corretor Social. A gente mais do que nunca acredita nessa profissão, sabe da importância dela, né? O quanto se fazer uma apólice hoje não é só sobre um investimento, mas é uma segurança. E fazer com um corretor de seguros mais segurança ainda. Então, parabéns ao Sincor, né, que acreditou, que tem feito essas iniciativas tão pontuais, tão importantes para o mercado. E é um prazer e uma honra para que a gente faça parte desse movimento junto com vocês. Que delícia, que delícia. Moisés, você. Amiga, só agradecer mesmo todo mundo que veio. Saudade de todos vocês que estão longe. Encontra todo mundo aí, né? Tomara que a gente encontre antes de agosto para matar a saudade. Né? Vai passar. Com certeza, com certeza. Pessoal, muito obrigada, viu? Fernandinho. Obrigado a todo mundo. Diga. Obrigada. Eu esqueci, a gente vai fazer um encontro online. Gustavo hoje vai ser... Peraí. Cortou. Vamos lá, internet ajuda a gente. Vamos lá, repete. Primeira mão, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Agora sim. Firmei hoje com o Gustavo. Ok. Um presidente, cara a cara com o presidente. Cara a cara com o presidente. Nós vamos fazer um evento regional. Cada embaixador da sua região, ele vai, né, formar um grupo para a gente sentar cara a cara com o presidente e tirar as dúvidas, tentar nele, para a gente poder seguir em frente, viu? Quero ver todo mundo participando para a gente construir soluções sobre isso. Com certeza. Bom? Combinado. Beijo para vocês, pessoal. Beijo até a próxima. Gente. Beijo. Abraço. Tchau. Tchau.